Retomamos o contato com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, bom dia mais uma vez. Obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. Obrigado pelo convite. Ministro, nós acabamos de mostrar aí na reportagem, a PEC dos precatórios tem esse aspecto também da mudança da forma de cálculo do teto fiscal. A gente pode abordar isso daqui a pouquinho, mas eu queria começar a entrevista perguntando ao senhor efetivamente sobre a PEC dos precatórios, sobre os precatórios. O ministro Paulo Guedes, quando se refere ao montante que o governo teria de pagar no ano que vem, se refere aos precatórios como um meteoro, né? Algo que surgiu na atmosfera subitamente, inesperadamente e vai nos atingir e ferir de morte, se o governo tivesse de pagar tudo de uma vez só. E por isso o escalonamento. Na avaliação do senhor, é calote jogar essas dívidas para depois do que o prazo estipulado, ou é algo racional, é um escalonamento racional, já que se tivesse que pagar tudo de uma vez, outros setores de atividade poderiam ficar comprometidos? Olha, Colombo, em primeiro lugar, essa metáfora que o ministro está utilizando do meteoro não faz o menor sentido. O ex-ministro Henrique Meirelles desmoralizou essa ideia, porque meteoro era surpresa na antiguidade. Ninguém sabia quando ia cair o meteoro. Hoje não. Para traçar o roteiro, a trajetória do meteoro e dizer onde ele vai cair. E assim, o governo tinha as informações, porque a Advocacia Geral da União participa desses processos e vai informando o Ministério da Economia à medida que o Judiciário decide. Portanto, faltou aí planejamento. Não é? Segundo lugar, é um calote, sim, porque o precatório é o reconhecimento pelo Judiciário, em caráter definitivo, de um direito, uma indenização decorrente de erros cometidos pelo poder público. Por exemplo, calcular mal o valor de um terreno desapropriado para construir um hospital. E aí as pessoas recorrem ao judiciário e ganham. E quando ganham, o governo é obrigado a pagar, porque o precatório é uma ordem de pagamento do Poder Judiciário. Outra coisa, Colombo, em muitos casos, esses processos duram 20, 30 anos. Não raramente, o autor do processo falece, morre antes da conclusão. São os herdeiros que concluem o processo. Você vê, depois de tudo isso, ganha, o governo diz assim, agora eu não pago, ou só daqui a 10 anos. Pior do que isso, o relator desse processo, desse projeto na Câmara, o deputado Hugo Mota, ele conseguiu a façanha de piorar a proposta do governo, que a proposta do governo era pagar em 10 anos. O deputado inovou. Ele disse o seguinte, agora vai ter um subteto, que é de 39 bilhões. Né? E o que exceder disso passa para o exercício seguinte. Ou seja, como é 89, vai 50 bilhões aproximadamente para o exercício seguinte. E assim, nos anos sucessivos. O que significa isso? Como vão vir novos precatórios, vai criar uma bola de neve. Essa bola de neve pode gerar em 20 a 25 anos um acúmulo, um estoque de 5 trilhões de reais. Não é? Então, realmente é uma barbaridade essa PEC. Além do mais, ela introduz uma modificação no teto de gasto, uma manobra contábil para alterar o período de cálculo, em vez de ser de junho a junho, é de janeiro a dezembro, o que já é uma esquisitice, porque o orçamento, para ser elaborado, ele precisa saber qual é o teto, e agora só vai saber no ano seguinte, porque o IPCA de 12 meses, terminado em dezembro, só estará disponível em janeiro do ano seguinte. Então, eles estão criando uma série de mecanismos para o orçamento ser elaborado com essa incerteza, e depois vai ajustando ao longo do ano. Uma bagunça realmente sem comparação. Né? Então, e finalmente, para quê? Para que isso? Para dar margem ao atendimento pela política econômica, ou seja, a política econômica se submete aos desígnios do presidente da República, porque ele quer se reeleger. E aumentar o Bolsa Família de 200 para 400 reais é uma forma de conquistar os beneficiários do programa numa área no Nordeste onde o Bolsonaro não é bem cotado pelos eleitores. Portanto, você está submetendo os interesses da política econômica do país aos interesses imediatos do presidente da República. Isso é muito grave.
que isso inclusive mexe nas regras democráticas, sem contar que está mexendo na regra do teto. A regra do teto foi concebida, não era desse jeito, tá certo? Finalmente, isso vai dar margem a, calcula-se, 16 bilhões de reais de emendas do relator. São emendas sem transparência, em que um deputado recebe um mandato de decidir onde vai aplicar o dinheiro do orçamento. Isso em todo mundo é uma tarefa do Poder Executivo. Ele não submete regras, né, de prudência, tem que ter projeto. Não, ele dá para o deputado, para o senador, e eles vão distribuindo para estados e municípios. Sim, a seu bel prazer, sem nenhum controle. É muito grave tudo isso que está acontecendo, Colombo. Ministro, bom dia. Luciana falando aqui. Queria introduzir uma outra temática nesse momento turbulento da nossa economia, que é a alta dos juros, né? A previsão de que o Copom aumente os juros em 1,5 percentual, uma alta robusta, em um cenário em que a gente tem necessidade de controlar a inflação, de um lado, mas também tem a expectativa e a necessidade de crescimento econômico no próximo ano. Eu lhe pergunto se essa é uma decisão acertada. Eu acho que é uma decisão acertada, porque o país perdeu a âncora fiscal. Com essas manobras do ministro da Economia de furar o teto, de alargar o valor liberável pelo teto, tudo isso levou a uma queda de credibilidade e de confiança na política fiscal. Além disso, a situação está piorando desde janeiro deste ano, por conta de fatores externos, o aumento do preço das commodities, no Brasil a crise hídrica, as geadas, as secas, tudo isso impactou no sistema de preços, né? Então, no começo do ano, por exemplo, a expectativa do Foco era de uma inflação este ano, medida pelo IPCA, de 4,4%. Agora vai passar de 9%. Só que da semana passada para cá, a coisa degringolou de vez em termos de expectativas, né? O Banco Central, se esperava que ele aumentaria a taxa de juros Selic em 1 ponto de percentagem, diante dessa deterioração de expectativas, dessa bagunça que está sendo criada, né? O Banco Central ele vai ser o único, vamos dizer, o único soldado nessa batalha, né? Porque na política fiscal não existe mais, e agora o Banco Central tem que agir duramente para mostrar que ele está a serviço da sociedade brasileira, que ele não vai deixar a inflação fugir do controle, e por isso ele deve dar um sinal muito forte na reunião de hoje. Essa é a minha expectativa e de grande parte do mercado. Por isso, em vez de 1 ponto de percentagem, deve aumentar 1,5%. E tudo indica que na próxima reunião mais 1,5%, na seguinte mais 1%, terminando esse ciclo por volta de fevereiro, com a Selic de 10,25% a 10,5%. Tem gente falando já perto de 12%. Enquanto isso, os juros futuros estão aumentando, que vão influenciar o crédito, né? Os juros, de modo geral, estarão aumentando nos próximos meses. E isso impacta na capacidade dos consumidores de fazer compras com crédito, né? Isso vai significar uma desaceleração da atividade econômica. É por isso que todas as consultorias e bancos estão revendo as suas projeções para o crescimento de 2022. Né? Já tem gente falando em queda do PIB de 0,5%, como é o caso do Banco Itaú. Mas daqui a pouco, muitos vão rever também. E a expectativa da maioria vai ser, então, de uma recessão em 2022, associada com inflação alta. Embora a inflação possa declinar até o fim do ano para 4,5%, né? Isso vai significar, durante muito grande parte do próximo ano, inflação muito estagflação, ou seja, a inflação subindo e a atividade descendo, infelizmente. Ministro, Priscila Yazbek aqui falando, eu queria te perguntar justamente sobre esse quadro daqui adiante. Tem muitos economistas já falando em estagflação, né, que é um crescimento baixo com uma inflação alta, e a gente ainda tem uma incerteza muito grande sobre essa questão fiscal. Então a PEC dos precatórios foi adiada, tem resistência na Câmara, tem uma resistência ainda maior prevista no Senado, e alguns políticos, economistas começam a falar que o governo pode tentar uma outra solução para o Auxílio Brasil, que seria fazer, de novo, recorrer ao crédito extraordinário. Eu queria perguntar para o senhor como que fica a expectativa para a questão fiscal
diante disso, se o governo de fato tentar uma alternativa via crédito extraordinário para pagar esse programa social, ampliação do Bolsa Família, e o que isso pode gerar? A gente pode ver um quadro de juros, de perspectiva para juros e inflação ainda pior? Olha, pior do que eu falei aqui, acho que não, né? Mas qualquer que seja o caminho a ser adotado, em combinação com o presidente da Câmara, ele é ruim, muito ruim. Seja abrindo espaço na regra do teto de gasto, quebrando a regra do teto de gasto, seja usando crédito extraordinário, em ambos os casos, a regra do teto será quebrada, né? E, portanto, o país vai sofrer uma deterioração muito forte de expectativa. E tem um problema adicional, né? Tudo indica que essa PEC pode ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque viola uma ordem do Judiciário. O Supremo já decidiu assim em duas PECs muito parecidas com essas, a PEC número 30 e a PEC número 62. Agora, suponha, só para supor, que no meio do próximo ano, o Supremo diga que essa PEC é inconstitucional. Eles vão ter que absorver no orçamento de 2022 59 bilhões de reais. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque o espaço já foi ocupado pelos interesses políticos do presidente. Primeiro, para turbinar o Bolsa Família. Segundo, para aumentar o dinheiro que os parlamentares podem mandar para suas bases. E aí o teto de gasto se rompe. Aí é muito mais dá um problema sério, né? E o Congresso vai ter que se reunir, aprovar por emergência uma PEC adicional, tirando do teto os precatórios. Pode ser uma saída. Ou seja, nós ainda não vimos o pior que pode acontecer. Nós conversamos com o ex-ministro da Fazenda, economista Mailson da Nóbrega. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, ministro. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia, obrigada, ministro.